Oi pessoal, retomando aqui os nossos vídeos, né? Vamos ler o texto 1 da nossa apostila, que é sobre água. Então, olha, texto 1, água. Vamos fazer a leitura. Para facilitar vocês identificarem, olha só, cada página da apostila normalmente tem 2 textos, né? Eles são separados por essa linhazinha aqui pontilhada. Vocês estão vendo a setinha se mexendo? Então, essa linha aqui separa, né, quando existe 2 textos numa página. E também tem outro indicativo aqui, que é a data, tá vendo? Antes de cada texto tem a data, que aqui no caso precisa até ser corrigida, porque tá do ano passado, olha, 2020, né? 2020. Então, nós vamos passar aqui para 2021. Então, o texto que nós vamos ler hoje é só esse primeiro aqui, tá bom? Vou destacá-lo aqui, então, olha, este. Antes do texto, vou chamar a atenção aqui, ó, bem no alto da página, a gente tem o quê? A gente tem um cabeçalho. O que é cabeçalho? É a cabeça da página, é a primeira coisa, a coisa que está mais no alto da página. Normalmente ela serve para ajudar a gente a organizar, né, o nosso trabalho, a gente diz de onde que é, ou de que matéria que é, ou, por exemplo, leitura de texto, você dá informações que ajudam a gente a organizar aquele documento e o trabalho, tá bom? Vamos lá então, vamos ler o cabeçalho, tá? Isso daqui, ó, que eu deixei aqui grandão, tá vendo, ó? Vamos ler então, olha, da esquerda para a direita, é sempre assim que a gente lê, da esquerda para a direita, e quando terminar aqui, ó, você já vai para a linha de baixo, começando da esquerda para a direita, é sempre assim, né? Então, ó, Escola Municipal Francisco Bressani de Azevedo. Aqui eu já tenho a informação. É um documento de uma escola ou é uma atividade de uma escola, né? E qual escola? A Escola Municipal Francisco Bressani de Azevedo. Temos também aqui a data, né? Aqui era para colocar o dia, aqui o mês e aqui o ano, 2020, porque essa apostila é aquela apostila que a gente pegou na escola em dezembro do ano passado, né? Quem não pegou ainda, vai buscar, porque as atividades de ciências, matemática, história, todas elas partem desse texto, né, de português, tá bom? Então, vamos lá. Se for hoje que você está lendo esse texto, você vai colocar dia 25 do 2 por quê? Porque fevereiro é o segundo mês do ano, janeiro, fevereiro. Então, por isso é o segundo mês, 2 de 2021. Tá vendo? É um umzinho aqui que vai distinguir do ano passado. O ano passado era 2020, agora 2021. Bom, já lemos o cabeçalho, né? A cabeça da página. Agora vamos ver uma outra coisa que esse texto traz. Depois disso, ele traz aqui, olha, um friso, vamos chamar assim, né, que ainda não é o texto, mas que destaca alguma coisa. Nesse caso aqui, a gente tem destacado a palavra água. Água, estão vendo aqui, ó? Eu tô mexendo a setinha aqui para vocês me acompanharem. Água, água, água. Aqui escrito todas as letras em maiúscula, aqui todas as letras em minúscula e aqui letras minúsculas cursivas. Vocês veem que a sequência das letras é a mesma. A, G, U, A. A, G, U, A. A, G, U, A. Juntando tudo forma a palavra água. Água, água. É assim o português. A gente tenta transformar os sons em letras. E é sempre esse sentido, da esquerda para a direita. Água, água, água. Aqui embaixo a gente tem as vogais A, E, I, O, U, que eu posso ler também assim, fechado. A, E, I, O, U. Antes de prosseguir na leitura, eu queria que vocês fizessem o seguinte: pega o seu lápis, a sua caneta e marca nesse texto aqui esses sinais que você for encontrando, à medida que você for encontrando no texto. Esses sinais aqui, ó, são sinais que mostram que uma frase terminou. O que é uma frase? Uma frase é uma ideia completa,
né? Então, cada vez que eu completo uma ideia, que eu escrevo uma ideia completa, eu uso um desses pontos aqui para mostrar que eu acabei de escrever. Aquela ideia está completa ali. Que sinais? O ponto final, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. O ponto final, como o nome dele diz mesmo, é o ponto final, né? Quando eu digo para você assim, olha, eu já disse que não vou à festa e ponto final, significa o quê? Acabou, não tem mais argumento, né? Não tem jeito de me convencer. Eu já disse e essa é a minha palavra e depois dessa palavra eu não vou acrescentar mais nada, né? Então é isso daí na frase também que ele faz. Ele me diz, olha, onde é que acaba? A frase está completa ali, ponto final. Então todas as frases, né? Se você tiver que chutar um ponto na hora que você estiver escrevendo, chuta o ponto final. Porque a maioria das frases em português vão terminar com este ponto. Esse segundo ponto aqui é o ponto de exclamação. O que é exclamar? É expressar um sentimento. Então, o ponto de exclamação vai aparecer sempre que você estiver expressando um sentimento de admiração, de medo, de muita raiva, de super alegria, né? Geralmente ele vai aparecer quando esse sentimento ainda está exacerbado, está aumentado. Então eu falo assim, nossa, que dia lindo, tá tão maravilhoso, né? Então eu vou colocar que dia lindo e vou colocar o ponto de exclamação, que é esse daqui. Se eu colocasse ponto final, ia ficar assim, que dia lindo. Já com ponto de exclamação, eu vou ler assim, que dia lindo! Tá vendo? É um sentimento, tá forte, tá muito lindo, né? Ou então eu vou falar assim, que medo! Que horror! Se fosse com ponto final, eu falaria assim, que medo, que horror. Sem sentimento, né? Falei um fato, ponto final. Falei uma ideia, ponto final. Se tiver sentimento, alguma emoção colocada ali naquela frase, o ponto vai ser o ponto de exclamação. Bom, e agora o ponto de interrogação? Como o nome fala, ele mostra uma interrogação, uma pergunta. Vocês já devem ter visto isso em filme, né? Quando fala assim, vamos para a sala do interrogatório, o detetive vai interrogar o suspeito, ele vai fazer um monte de perguntas. Esse ponto aqui só aparece no final de perguntas, né? Então são pontos, vou repetir, ó, que a gente usa no final das frases para mostrar que a frase acabou. O ponto final, né? O ponto de exclamação, que mostra um sentimento, né? E o ponto de interrogação, que mostra uma pergunta. Tem outros? Tem. Aos poucos a gente vai aprendendo. Então, a primeira coisa, antes de você ler um texto que eu vou sugerir, é que você marque esses pontos, né, que mostram que a frase terminou, e vocês podem destacar outros também, né, que não sejam letras. Então, aqui, por exemplo, de azul ou verde, né, não sei que cor é essa, eu tenho esse sinal aqui, que é porcentagem, é um sinal de matemática, né? Eu tenho esses sinais aqui, que é o ponto e vírgula, e esse sinal aqui é a vírgula, né? Que servem para separar, quando eu estou fazendo citação, separar um elemento do outro. Eu comprei uma banana, vírgula, maçã, vírgula, melancia, vírgula, não sei o que, vírgula. Tá vendo? Ele vai separando elementos de uma mesma frase. Não é para dizer que ela terminou, é só para separar, para não misturar, para organizar as ideias. E temos esses daqui destacados em amarelo e vermelho. Olha só, o ponto final, ponto final, ponto final e o ponto de interrogação. Então, a gente vai ter uma pergunta aqui no final do texto, né? E olha só que coisa interessante. Ela aqui, ó, me diz quando terminou uma frase, não é? Então, olha só, onde é que ela começou? Começou aqui com a letra o corpo, e terminou aqui em água. Eu tenho uma linha e eu tenho uma frase também, coincidiu. Agora, olha só que interessante, a próxima que vai começar, começa aqui, ó, no perdemos, tá vendo, ó? Começou depois do ponto final, já começou uma outra frase. E ela vai até a palavra suor. Olha, aqui, segue a setinha, segue o cursor aqui, tá vendo que eu tô andando até rápido demais? Uma linha,
2 linhas. Eu usei 2 linhas para fazer uma frase. Então, a frase pode ter 1, 2, 3, 10, 15, 20 linhas. São as linhas que eu preciso para completar o meu pensamento. Mas no final dela, eu tenho que colocar um ponto para dizer acabou. Seja o ponto final, seja o ponto de interrogação ou seja o ponto de exclamação. Lembra o pauzinho com a bolinha aqui assim. Bom, marcamos, já sabemos que a gente tem 1, a gente tem 2, a gente tem depois, ó, mais uma frase. 3, 4. A gente tem 4 frases. Como é que eu sei? Os pontos estão me mostrando. 1, 2, 3, 4 frases. Quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Mas só tenho 4 frases. Então a frase, gente, terminou a linha. Você não completou seu pensamento, você muda de linha e continua lá. Escrevendo sempre da esquerda para a direita. Bom, vamos lá então. Vamos ler, né? Primeira frase. Segue aqui comigo, da esquerda para a direita. O corpo humano tem de 60% a 75% de água. Não entendeu? Volta a ler a frase de novo. O corpo humano tem de 60% a 75% de água. Então, olha só, quais são as informações que tem nessa frase? Eu vou falar sobre um corpo, mas não é corpo de animal, é um corpo humano, né? Não é de bichinho, é do humano. O corpo humano tem o quê? Tem mais ou menos, olha, de 60% a 75%. Então, esse de 60% a 75% é mais ou menos por cento de água. Significa que se você dividisse o nosso corpo em 100 pedacinhos, 60 a 75 pedacinhos seriam só de água. E o resto? Sais minerais, colágeno, vitaminas, as outras coisas, proteínas, né? Mas olha só, 60% a 75% é água. Não é só o sangue, então não? Não é só o sangue. Em todos os nossos órgãos a gente tem água. Vamos ler o segundo. A segunda frase, ela está aqui mais escurinha. Perdemos a água do corpo todos os dias por meio da respiração, da urina, das fezes e do suor. Então, olha só. Na primeira frase, eu aprendi que o corpo humano tem 60 a 75% de água. Tem muita água fazendo parte do nosso corpo, né? Só que, na segunda frase, eu já estou aprendendo outra coisa. Olha só, a gente perde água do corpo. Um dia sim, um dia não? Não. Todos os dias. Mas como é que a gente perde água do corpo? Olha, por meio da respiração, da urina, do xixi, né? Das fezes, do cocô e do suor. Vocês devem ter notado quando vocês usam a máscara bastante tempo, né? Que ela fica úmida. Ela fica úmida por quê? Porque a gente, quando respira, sai água também, sai vapor de água. Não é só gás carbônico que a gente está devolvendo para o ar, não. A gente também está devolvendo um pouquinho de água, né? Por isso que a máscara fica úmida. Então, olha só, vocês ao lerem, vocês têm que tentar entender o que cada frase está falando. Não basta só recitar o que está escrito, né? E vocês têm que tentar entender também como que uma frase está ligada na outra. Então, na primeira frase, a gente falou que o corpo humano tinha muita água. Na segunda frase, a gente falou que a gente perdia muita água também, né? Todos os dias. E falamos como. Como é que a gente perde água? Pela respiração, pelo xixi, pelo cocô e pelo suor, né? Agora, olha só, a última frase. A última não, a terceira, desculpa. Por isso que a gente... Essa palavrinha por isso está ligando essas duas frases aqui, ó. Porque a gente é formado de água, mas a gente perde água do corpo todos os dias. Então, por isso, o Ministério da Saúde recomenda que se beba pelo menos 2 litros de água a cada dia. Então, vamos ler de novo essa frase aqui que ela ficou meio complicada. Por isso que
Porque a gente tem, o corpo é formado de água e a gente perde água todos os dias, tá vendo? Você tem que lembrar das frases que você leu antes dela. Então, por isso, o Ministério da Saúde, um órgão do governo, recomenda, ele não obriga, ele recomenda que a gente faça o quê? Que se beba. Olha só agora aqui essa expressão, pelo menos. O que podia substituir isso aqui? Outra expressão, pelo menos, no mínimo, né? Ao menos, o quê? 2 litros de água a cada dia. Por que a gente vai beber 2 litros de água a cada dia? Porque a gente perde, olha só a segunda frase, perdemos água do corpo todos os dias. Se a gente perde água do corpo todos os dias, então a gente também tem que repor essa água todos os dias, a cada dia. Bom, e termina com uma pergunta. Quanto de água você bebe por dia? Segundo a recomendação do Ministério da Saúde, vão ser ao menos 8 copos de água, daqueles copinhos de 200 ml, porque aí dá 2 litros, né? Mais ou menos que a gente vai beber, né, por dia. Alguns mais, se você faz um trabalho que você sua demais, você vai beber mais. Se você não sua tanto, você vai beber só os 8 copos. Mas a hidratação é super importante para manter a nossa saúde. Se o corpo é feito de água e eu perco a água e não coloco água de novo no meu corpo, é lógico que ele não vai funcionar tão bem, né? O corpo precisa de água para tudo, para levar o alimento às células, para fazer com que a gente não esquente demais o nosso corpo, né? Por isso que a gente tem o suor, inclusive, né? Então a água é necessária para absolutamente tudo. Vamos ler uma última vez, começando aqui do alto, né? Segue a setinha comigo. O corpo humano tem de 60% a 75% de água. Perdemos água do corpo todos os dias por meio da respiração, da urina, das fezes e do suor. Por isso, o Ministério da Saúde recomenda que se beba pelo menos 2 litros de água a cada dia. Quanto de água você bebe por dia? Uma última lembrança aqui, gente. Olha, a gente tenta, a escrita é uma tentativa de transcrever, de escrever a fala. Mas a nossa fala, principalmente num país tão grande quanto o Brasil, a gente já comentou isso, ela é muito diferente. Então, olha só, tem nortista que vai falar de um jeito, tem a gente aqui em Minas que fala de outro, tem paulista que vai falar de outro jeito, não é? Então, olha só, eu li, tô pegando a última frase aqui, tá? Quanto, mas eu escrevi quanto. Quanto de, eu li de, porque eu sou mineira, mas eu escrevi de, né? Água, você bebe, eu li bebe, tá vendo? Mas porque eu sou mineira, porque está escrito bebe. Ler, eu posso ler bebe, mas na hora de escrever, eu escrevo bebe, tá? Por dia. É isso aí. Por enquanto fica essa leitura e a partir dela nós vamos ver algumas coisas de matemática também, né? De ciências a gente já viu a importância da água e de beber água, né? E vamos continuar com os vídeos, tá bom? Acompanha aí, me fala pelo WhatsApp se tá funcionando, né? Tenta se acostumar com esse tipo de trabalho, de leitura feita em tela, tá bom? Porque agora, daqui pra frente, não vai ter muito jeito não. Mesmo se voltar ao ensino presencial, quer dizer, quando ele voltar, né? A gente vai precisar de vez em quando de estar fazendo uns vídeos, de estar fazendo à distância o nosso estudo. Mas isso é bom. É bom que a gente vai aprendendo a diversificar as formas de estudar. Um beijo para vocês, fiquem com Deus.